Ok. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Super alegria de estar junto com vocês e especialmente com minha amigona Fernanda Ribeiro. Tudo bem, Fernanda? Já falamos tanto. Isto está parecendo aquele jornal de TV, né? Que os caras já se viram há 4 horas que estão juntos e aí quando chega a pessoa, oi, boa noite, tanto tempo. Então, vamos lá. A Fernanda hoje está trazendo um temaço que eu gosto muito, o homem de bem, tá? É um tema que me fascina, realmente. Fernanda deu, pelo menos para mim, foi certíssimo, tá? E agradeço muito, e também uma alegria muito grande de rever todos os amigos virtuais e os aqui presentes, tá? Não fiquem com ciúmes. Aqui a plateia de Fabiano de Cristo, se não falo deles, eles ficam com ciúmes. Aqui eles, vamos a botar no ar. Tá? Aí eles, oi. Epa, o Fabiano de Cristo não quer deixar vocês aparecer. Tá? Então, como estávamos falando, o tema da noite vai ser o homem de bem. Tá? E esse trecho, né, do homem de bem no Evangelho é uma coisa fantástica. Faz um resumo do ideal de nosso comportamento. E a Fernanda não vai falar mais porque senão a palavra vai ser dela. Mas sim, vamos a agradecer a nosso querido amigo e mentor desta casa, Fabiano de Cristo, que tan amorosamente nos recebe cada vez que adentramos en alguna reunión, cada vez que estamos nos estudos, cada vez que nos propomos ayudar a un enfermo, porque es por ahí. Ele nos ensinou o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Quando renunciou a todas aquelas riquezas que ele tinha conseguido, não herdado, sino conseguido, e renunciou a tudo aquilo para ter uma vida muito simples, internándose num convento. E nesse convento que ele sentiu aquela inspiração de curar os enfermos. E assim foi até o momento de desencarnar. Abnegado na transparência do amor que tanto nos ensina e que neste momento nos abriga nesta reunião fraterna e que junto aos nossos mentores e especialmente ao mentor da Fernanda, para que ela possa fazer esse estudo do homem de bem. Agradecemos a Fernanda por trazer esse tema, agradecemos ao mentor dela, que com certeza já está orientando a ela há muito tempo, e especialmente neste momento, através de uma vibração de luz, de muito amor. Agradecemos também nossos amigos espirituais que vieram assistir o estudo da noite junto a nós, e assim criando essa teia de amigos fraternos entre todos nós. Por todo esto damos graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Fabianos, boa noite, amigos. Tem vários amigos de vários lugares aqui. Eu só agradeço ao Pedro a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, porque é uma oportunidade de servir, né? Para isso que nós encarnamos. Porque o nosso primeiro dever é conosco, é o nosso melhoramento, a transformação íntima, que nós vamos conversar muito sobre isso hoje, essa reforma de atitudes, de sentimentos, de intenções, de ambições na nossa vida, porque a doutrina espírita,
ela foi concebida para nós vivermos na vida comum, né? Jesus, quando esteve entre nós, ele não tinha templos. Ele pregava na beira do rio, nas praças, para homens comuns, e as parábolas falavam sobre o quê? Sobre o cotidiano. Quando nós nos debruçamos em torno dos estudos evangélicos, no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso roteiro de vida, o roteiro do nosso bem viver, é o Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais, as leis naturais, elas estão contidas no Evangelho para que nós aprendamos a conviver uns com os outros, porque nós somos individualidades, nós somos espíritos interdependentes. Então, nesse capítulo 17, que é um dos capítulos mais emocionantes do Evangelho, porque traz o que cada um de nós objetiva como meta para a sua encarnação. Deus não nos criou, não nos deu a oportunidade da reencarnação para nós falharmos. Todos nós reencarnamos para sermos felizes. Trazemos das vidas passadas questões que devem sim ser resolvidas aqui, como nós estávamos conversando agora há pouco, né? Nós escolhemos reencarnar no Brasil. Até os que reencarnaram em outros países foram magneticamente atraídos para o Brasil para desenvolver as suas aptidões aqui, nesse solo, na pátria do Evangelho, nesse coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil, onde o cristianismo ainda é muito disseminado. Por isso que há muito combate moral aqui na pátria do Cruzeiro, porque aqui ainda existem muitas pessoas de fé que sabem que o caminho é a vinculação com o divino, que é isso que nos sustenta. E esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo traz exatamente isso, qual o caminho que nós devemos percorrer. Esse item que nós escolhemos para conversar hoje, o homem de bem, está no Livro dos Espíritos, na questão 918, onde nós temos os caracteres do homem de bem. Mas a minha questão preferida do Evangelho segundo o Espiritismo é a 919, que nós já até conversamos no ano passado sobre essa questão. Então, a perfeição é a meta a ser alcançada por cada um de nós. É claro que, como espíritos rebeldes que ainda somos, algumas vezes a gente atrasa, né, essa jornada do caminhar evolutivo de cada um de nós, que é íntimo, porque nós não fomos criados ao mesmo tempo. Uns já desenvolveram aptidões que outros ainda não desenvolveram, outros ainda teimam nos vícios, que são variados, mas as virtudes habitam em cada um de nós. Por quê? Porque nós somos divinos, nós somos criações divinas. Então, uma coisa é fato, todos nós chegaremos a essa perfeição. Agora, o quanto tempo vai demorar é o esforço íntimo que cada um de nós faz para isso. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre o vício da preguiça, né? Porque a preguiça é um vício também. É a escolha da individualidade, é o livre-arbítrio. Então, em algum momento, quem ainda é preguiçoso, que deixa para amanhã o que pode fazer hoje, em algum momento vai se arrepender, porque as oportunidades não voltam. A oportunidade que nós temos hoje de estarmos juntos, nesse ambiente pacífico, harmônico, onde na casa de cada um, na casa de Fabiana, em Angra, a espiritualidade está nos rodeando. Nós acreditamos que somos poucos, não somos muitos. Nós estamos recebendo também.
recebendo os fluidos necessários que nos fortalecerão para a nossa caminhada evolutiva. E hoje nós escolhemos, nós optamos estar aqui juntos nesse momento do dia 1º de agosto. Estamos iniciando o mês juntos. Então, já é esse caminhar do homem de bem, porque eu percebo que quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, quanto mais eu vou trabalhando a minha parte intelectual, eu estou me capacitando a ser um melhor servidor na seara de Jesus, no plano divino que Deus tem um plano para todos nós. Então, todos nós já estamos caminhando, né? Então, quando nós chegarmos em casa ou amanhã, vamos abrir o item 3 do capítulo 17, dar uma lida e reflexionar sobre esse tema da conversa de hoje. E Kardec nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Daí a gente fica pensando, o que é justiça? O que é ser justo? Aí a gente tem que pensar de acordo com as leis de Deus. O que é ser justo? Ser justo é eu fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo. Não é isso? Nós não queremos sempre o bem para nós, para a nossa família, para aqueles que nos são caros. Então, quando eu compreender, quando eu já tiver essa compreensão de olhar para o meu irmão, que eu nem conheço, mas está na mesma fila do banco, né? Hoje, com os aplicativos, existe pouca fila do banco, mas vamos usar essa alegoria da fila do banco. Eu estou na fila do banco e as pessoas estão comigo. Daí vem um conhecido e quer que eu coloque na fila ou quer que eu pague as suas contas. Isso é ser justo com aqueles que estão atrás de mim? Se eu pegar mais trabalhos, mais bagagem do pagamento, eu não vou atrasar a vida daqueles? E se fosse eu que estivesse atrás de mim? Será que eu ia gostar disso? Então, a justiça é você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Será que eu já pratico essa lei de justiça? Ou se eu me esforço para praticar, eu faço pelo outro? Quando eu recebo num caixa um troco a mais, eu devolvo? Ou eu achei que eu fui esperto e vou embolsar isso? Será que eu já pratico a lei de amor? Há uns 2 anos, veio uma inspiração, né? Porque nós somos inspirados o tempo todo pelos espíritos que se conectam conosco, né? Então, se a gente se esforça no bem, as inspirações são boas. Então, era uma época, há 2 anos, era uma época de muita falta de respeito. O vírus chegou, todos ficaram trancados em casa, a máscara parece que deu uma liberdade dos outros começarem a tratar os outros mal. Então, nós pensamos muito na questão do amor, né? É claro que nós não amamos ainda o próximo conforme Jesus nos ama, principalmente aquele próximo que é muito distante de nós. Mas nós podemos respeitá-lo, não querer furar fila, quando receber o troco a mais, devolver. Então, esse respeito é também o início de amor ao próximo. Então, eu estou começando a praticar a lei do amor. E daí a gente já começa a entender a caridade. Que quando eu sou justo e quando eu começo a amar o outro através do respeito, do fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu filho, para o meu marido, eu já estou começando a entender a caridade, que é esse amor em ação, é esse amor em movimento. Esse é o caminho, é o início da caminhada da perfeição, de nós
começarmos a nos tornar homens de bem. Porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, primeiro vem o choque moral, né? E a vergonha de você fazer certas coisas que fazia antes, e quando você começou a se banhar nas águas da doutrina espírita, que é um bálsamo renovador para cada um de nós já começamos a mudar os nossos pontos de vista, as nossas intenções. Muitas companhias, muitas amizades se vão porque não aceitam que você está se transformando, porque a transformação é nossa. E essa transformação, ela pode gerar frutos. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos, inclusive na questão 919, Santo Agostinho nos indica, todos os dias, antes de dormir, interrogue a sua consciência para ver se você fez tudo de bom que você poderia ter feito, ou se não fez, amanhã pode fazer. Se cometeu um ato errôneo, você se arrepende, tudo bem, não tem problema. Faz parte da vida. Se eu já tenho fé em Deus, se eu realmente tenho fé em Deus, eu sei que tudo, exatamente tudo, está sob o controle de Deus. E eu me submeto às suas vontades. Porque eu sei que Deus é um Pai justo e misericordioso. Então, quando eu compreendo isso, toda aquela raiva, aquela revolta que antes, quando nós ainda éramos muito materialistas, hoje não somos mais, vai passando. Porque a gente já sabe que tudo é transitório, até a nossa estada nesse corpo físico, que é emprestado, não é nosso. Porque nós somos espíritos que, nesse momento, estamos reencarnados. Então, quando nós temos essa consciência e vamos trabalhando esse conhecimento com paciência até conosco, porque muitas vezes, quando nos debruçamos nos conceitos da doutrina, começamos a nos cobrar muito, mas nós precisamos ser pacientes conosco. Mas é uma paciência ativa, transformadora, com mudanças, e não aquela paciência preguiçosa, inativa, que nós costumamos dizer que é a síndrome da Gabriela. Não. Em alguns momentos da vida, nós podemos percorrer caminhos pedregosos, mas a gente pode mudar o rumo e continuar no caminho reto. É a reeducação dos sentimentos, porque quando nós reeducamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se tornam melhores. À medida que reeducamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que nós produzimos, e tudo provém dos nossos pensamentos, virão com uma consciência melhor, de uma forma melhor aproveitada. E vejam, nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde as dificuldades, as dores, as tragédias naturais, as guerras ainda estão aqui. Isso não vai mudar, mas tendo essa fé em Deus, nós passaremos pela dificuldade de uma forma mais amena. É a resignação. E dessa forma, nesse nosso caminhar, né, para nos transformarmos em homens de bem, nós encontramos o que é a satisfação na caridade que praticamos, sem envaidecimento. Por quê? Porque nós sabemos que é o nosso dever. A caridade é o nosso dever. Seja a caridade material, vamos nos recordar do óbolo da viúva, que ela doou o que podia doar e que para ela era necessário, mas ela tirou do necessário dela para ajudar o próximo. Ela não queria fazer barulho no gasofilácio,
porque Deus sabe da intenção de cada filho seu. Então, quando nós estamos nesse caminhar para essa transformação moral, nós praticamos a caridade por felicidade de servir. E nós sabemos que é o nosso dever. Então, nós temos a caridade material e temos também a caridade moral. O que é a caridade moral? É você ser útil àquele amigo que está precisando de um ouvido, aí você vai ouvi-lo, de um abraço, de um sorriso. Quem trabalha nos serviços de passe das casas espíritas, é você visitar um amigo que está enfermo, que está solitário. Se você não pode visitar, você liga pelo aplicativo e faz uma chamada de vídeo para que ele veja o seu rosto. Hoje nós temos tantas facilidades. Nós estamos aqui conversando por um aplicativo, é a tecnologia, e conseguimos sentir as vibrações uns dos outros, mas ainda nos necessitamos. Por isso é tão importante, tão necessário, que as pessoas retornem às suas casas espíritas, retornem no serviço de passe, no serviço de evangelização, porque nós precisamos nos enxergar como irmãos, porque nós somos irmãos uns dos outros. E precisamos desse contato mais íntimo, porque somos seres sociais. Nós evoluímos pela interdependência, um auxiliando o outro. E aí conseguimos até estudar as nossas imperfeições e o quê? Trabalhar em combatê-las. Porque através do conhecimento adquirido, eu consigo enxergar o que eu ainda preciso trabalhar em mim para me tornar uma individualidade melhor. Eu não posso abusar do bem que me foi confiado. Por exemplo, o corpo físico que nós temos, que nós precisamos da matéria para nos desenvolvermos, para evoluirmos aqui nesse mundo material, é empréstimo de Deus. Nós somos usufrutuários. Então, nós não podemos abusar do seu uso. Eu posso usá-lo, mas eu não posso abusar do uso dele. Então, eu tenho que perceber isso e não posso ser preguiçoso, porque se a gente fica muito tempo deitado numa posição, hoje eu não vou dar palestra na casa espírita presencialmente porque eu estou deitado na minha cama e não quero sair daqui. Se você teve um dia difícil de trabalho, está cansado, tudo bem. Liga a sua televisão, o seu celular e assista. Mas se você pode, se você tem força, levanta o corpo, coloca a máquina para ser utilizada. Porque, vejam, existem muitos irmãos que estão nos hospitais, impossibilitados de utilizar o corpo pela doença, porque estão em cadeiras de roda. E quantas vezes nós temos o nosso maquinário? É claro que a gente está na carne e tem uma dorzinha ali, outra dorzinha aqui, principalmente depois dos 40 anos, não é verdade? Então, se eu tenho saúde, se eu consigo caminhar, andar, a gente precisa, sim, servir. Fazer algum trabalho de caridade, porque, sim, é nosso dever. E nenhum de nós nasce pronto para fazer esse ou aquele trabalho. Nenhum de nós nasce pronto. Mas nós reencarnamos no país exato, no planeta correto, no país exato, na cidade exata, na família necessária, com as ferramentas necessárias para nós desenvolvermos as virtudes, para combatermos os vícios, as imperfeições que nós trouxemos das vidas passadas, para efetivamente caminharmos para nos tornarmos individualidades de bem. Nós estamos caminhando. E a reforma íntima,
essa reeducação de hábitos, ela é fundamental. A gente não tem como se tornar uma pessoa melhor sem modificar algumas coisas que ainda precisavam ser modificadas. Então, a minha dica de hoje, de livro, é esse livrinho aqui, pelo médium Vanderlei Oliveira, e Espírito Hermance Dufour, que foi uma das médiums que trabalhou na codificação kardeciana. O título do livro é Reforma Íntima Sem Martírio. Eu conheci esse livro recentemente, é um livro muito edificante. Ele traz a doutrina de uma forma leve, o nome já diz, sem martírio, sem sofrimento, sem culpa, mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto e estudarmos, porque não existe transformação sem conhecimento. Eu não posso querer usurpar o conteúdo do outro, o conteúdo intelectual do outro. Eu preciso estudar e formar os meus pensamentos, as minhas concepções, as minhas opiniões. E os livros, eles são um bálsamo, porque eles nos iluminam, eles iluminam a nossa trajetória evolutiva. Há quase 20 anos, quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, todos esses livros iluminavam a minha consciência para o conteúdo doutrinário. As obras de André Luiz ilustravam cada parte que eu lia. Então, esse livro ele é muito bom, muito bom. E no capítulo 2 dele, olha que interessante o título, do capítulo 2, Ética da Transformação. É muito interessante. Aí a gente se pergunta, o que é ética? A ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorosa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Nós precisamos ainda de regras. Até no plano espiritual existem regras. No plano espiritual existe regra, a hierarquia moral. E nós precisamos de regras, principalmente aqui no nosso planeta, de provas e expiações, senão seria o quê? Uma anarquia, uma confusão. Então, é a ordem dessa transformação. Como é que eu vou fazer essa transformação? E a autora espiritual nos diz que a reforma íntima é um trabalho processual. É um processo. Em uma encarnação, a gente não vai virar espírito puro, gente. Deus nos criou simples e ignorantes. E nós só sabemos utilizar melhor o nosso livre-arbítrio quando conhecemos melhor as coisas. Então, daí vem a questão do conhecimento. Quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu estudo, seja a doutrina espírita, seja no nosso campo de trabalho, quanto mais eu procuro me informar, eu tenho uma capacidade melhor para escolher, para utilizar melhor o meu livre-arbítrio. Então, esse trabalho de reforma íntima, de transformação moral, ele é processual, é feito em etapas, existe uma sequência onde nós podemos melhorar a nossa forma de manifestação através da nossa reeducação de sentimentos e hábitos. Porque se eu reeduco os meus sentimentos, eu provocarei hábitos melhores porque eu estou reeducando os meus pensamentos. E aí nós poderemos plasmar e materializar bons pensamentos, melhorando a nossa vida, caminhando para a nossa evolução de uma forma mais serena, mais tranquila, mais leve, apesar de toda essa confusão que está em torno de nós. Quando nós fazemos uma prece, nos conectamos a Deus, nós não acalmamos. Quando nós tiramos um momento de meditação, nós não acalmamos quando fazemos essa conexão. A reeducação de hábitos é a mesma coisa. Então,
No Evangelho, Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ah, que a pessoa já é perfeita? Não, mas ela está se esforçando. É o esforço diário, gente, é toda hora. É o vigiar e orar que Jesus falava para nós o tempo todo. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, pelo contrário, mas nós já sabemos qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, nesse momento, eu quero pedir ao Pedro que passe para mim para eu poder encaminhar um vídeo. É um vídeo sobre um filme. É um filme que já tem alguns anos que ele foi lançado. Eu não vou falar o nome do filme, alguns de vocês provavelmente já assistiu, mas ele foi baseado neste livro, Ben Carson. Ben Carson é um médico norte-americano e ele tem uma vida inspiradora. Eu vou colocar o vídeo para nós assistirmos e conversarmos. Vocês estão vendo? Não. Você me passou, Pedro? E agora? Agora. I pray for wisdom and guidance in everything that I do. Ben Carson era um menino pobre que foi criado apenas pela sua mãe. Ele nasceu em 1951 na cidade de Detroit. Quando jovem, apresentou péssimos resultados na escola e tinha dificuldades básicas com leitura. A mãe de Ben, Sônia, não terminou o ensino fundamental e chegou a trabalhar em 7 empregos simultâneos para garantir que seus 2 filhos não abandonassem os estudos. I was fortunate enough to have a mother who believed in me when nobody else did. Depois de notar que seus filhos não estavam progredindo, ela mudou a rotina dentro de casa. Ben e seu irmão passaram a ser obrigados a fazer leitura diária de livros e apresentar um resumo dos aprendizados ao final de cada semana. Além disso, ela criou limites claros para o tempo na frente da televisão, que variava de 1 a 2 horas por semana. Ben era um menino negro em desenvolvimento nos anos 60. Ele sofreu racismo na escola. Benjamin is a boy of color. You're not trying hard enough. You should be ashamed. Na universidade e nos primeiros anos como médico residente, mesmo diante de uma circunstância difícil, ele não desistiu. Don't think you're special, Carson, simply because there's no one like you in this department. You don't change your attitude, I'll get you kicked out of neurosurgery faster than you say yassa. Com a leitura promovida dentro de casa, ele passou a tirar melhores notas na escola e passou a se conhecer melhor enquanto pessoa. De aluno problemático a destaque no ensino médio, Carson se formou com honras e entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan, onde seu interesse se direcionou para a neurocirurgia. Desde o primeiro dia da residência, Ben chamou a atenção por sua coordenação motora e excelente capacidade de raciocínio. Depois da escola médica, ele se tornou residente de neurocirurgia do Hospital Johns Hopkins em Baltimore. A educação transformou o destino de Ben e seu irmão. Ele se tornou um ilustre advogado, enquanto Ben se tornou o mais famoso neurocirurgião pediátrico do mundo. Em 1987, Carson enfrentou o maior desafio de sua vida: separar gêmeos siameses unidos pela cabeça, procedimento que até então nunca havia sido bem sucedido. A cirurgia levou 5 meses de planejamento e 22 horas na execução, envolvendo 50 médicos, enfermeiros e técnicos. Carson atribuiu o sucesso da cirurgia aos dons recebidos de Deus. Com devoção a Cristo durante toda a sua vida pública, o médico buscava conciliar ciência e fé em seu trabalho e sempre demonstrou humildade no exercício de sua profissão, seja na vida médica ou na carreira política que se iniciou nos últimos anos. A história de Ben Carson é rica em aprendizados para todas as famílias e está retratada no filme
Mãos Talentosas, que acaba de chegar. Então, é interessante, esse filme se chama Mãos Talentosas. A primeira vez que eu vi esse filme foi no YouTube, depois ele passa nos canais a cabo, já passou em rede aberta, e tem também nas plataformas de streaming. E é um filme muito importante. Eu me lembrei quando Jesus fala conosco, né? Que vocês tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. As questões das transformações morais, elas acontecem diariamente no nosso cotidiano, inclusive conosco, nas pequenas e grandes coisas. Quando nós nos reeducamos moralmente, né? E às vezes alguém pisa no seu pé e você pede desculpa, você fica feliz porque você, no passado, de repente faria a mesma coisa, pisaria no pé da pessoa. Mas hoje, como, no caso, você, eu, está transformado, está se reeducando, você não faz mais isso. Então, quando nós já conhecíamos esse filme, quando Pedro nos convidou para, mais uma vez, estarmos juntos, nós vimos a oportunidade de exemplificar esse tema, o homem de bem. E na história de Carson, nós percebemos várias coisas fundamentais que muitas vezes nós, como cristãos, como espíritas, nós esquecemos. Percebemos a importância da família. No filme, é retratado como a mãe, ela começou a ter filhos muito nova, com 13 anos, então era uma criança, mas como ela, que era analfabeta, se esforçou para dar o melhor para os seus filhos. Ela era cristã, então o nome de Deus estava sempre presente na casa, ela levava os filhos à igreja, ela, apesar de não ter educação escolar, ela exigia dos filhos que eles se esforçassem. Então, ela colocou limites para que os filhos vissem televisão, porque ela via que a televisão tirava a atenção dos filhos. E aí nós nos percebemos hoje grudados nos celulares, nos programas de televisão que não dizem nada de edificante para nós. Então, como uma família, um núcleo familiar que se importa com o porvir dessa vida, porque nos importando com o nosso futuro desta vida, nós estaremos edificando o nosso futuro espiritual também. Então, essa mãe, ela percebeu como era importante a educação para os seus filhos. Ele foi criado só pela mãe, numa condição de extrema dificuldade, mas repleto de fé e de superação. Ele era negro, pobre, isso nos anos 60, onde o preconceito era muito maior do que é hoje, as dificuldades materiais eram muitas, e foi superado o quê? Pela fé, pela vontade. Então, essa mãe, muito cristã, ela sempre recorria à oração. Neste livro dele, ele conta a história dele, que é uma história como se fosse uma história de André Luiz, de uma pessoa que está aqui encarnada entre nós. Ele está vivo, mora nos Estados Unidos. Ele é adventista. Hoje é um homem de bem que faz várias ações sociais, mas a vida dele não foi fácil. Mas o que aconteceu? Houve a imposição, inicialmente pela mãe, de limites, disciplinas, regras de educação para que ocorresse essa ética transformadora, essa ética da transformação, que nós, às vezes, não impomos para nós.
porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Como é que você vai querer transformar a vida se você não se transforma? Tem um escritor, um médico canadense, Jordan Peterson, que ele fala o seguinte para os jovens: como é que você vai querer transformar o mundo se você não arruma a sua cama, se você não lava a louça que está na pia, você não ajuda a sua mãe? Então, gente, a transformação ela é íntima inicialmente. No livro e no filme, no livro principalmente, mostra que a estrada de Damasco de Ben Carson, que vocês não viram aí nesse vídeo curtinho, que o vídeo é um chamariz para que vocês procurem e assistam, porque é um filme sensacional, ou leiam o livro, que o livro é muito mais minucioso. Então, todos nós temos o nosso momento da estrada de Damasco, né? É o nosso momento transformador, o momento que você se conecta a Jesus. Cada um de nós sabe qual foi o seu momento da estrada de Damasco, mas o dele era quando ele estava na puberdade e estava sofrendo bullying no colégio, de professor, por causa da cor da sua pele, e ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, e ele teve aquele momento de jovem rebelde, começava a discutir com a mãe, partia para cima da mãe, e ele comprou um canivete. E no momento acalorado de discussão com um coleguinha de classe, ele foi com um canivete na barriga do rapaz. Mas a ponta do canivete bateu na fivela do cinto, que eram aqueles cintos com afivelados grandes, bateu e quebrou. E ele tomou aquele susto. Foi correndo para casa, se trancou no banheiro, com a Bíblia, se lembrando da mãe e pensando que ele poderia ter destruído a vida da mãe, a vida dele, a vida do rapaz, da família do rapaz. E pediu que Deus mostrasse para ele, que Jesus mostrasse para ele um caminho a seguir e que acalmasse o seu coração. Como é que a gente acalma o nosso coração? Fazendo essa reeducação de sentimentos. Esse é o caminho. E aí, o que aconteceu com ele? Ele se transformou, entregou a sua vida a Deus, tornou-se cristão, e a sua vida começou a se transformar cada vez mais. Ele começou a se transformar cada vez mais. Quando ele via um limite de conhecimento, ele estudava cada vez mais, porque ele tinha essa sede de conhecimento, e ele entendeu que o conhecimento é transformador para a vida de cada um de nós. Que a educação é transformadora, reeducadora. No livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que tem uma frase que eu gosto muito, que o Espírito de Verdade fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E essa instrução é de conhecimento, porque à medida que nós vamos buscando conhecimento na nossa vida evangélica, na doutrina espírita, na nossa vida comum, nós seremos melhores servidores na obra do Criador. E toda essa transformação que nós buscamos, ela se reflete na nossa vida espiritual, na nossa vida social. É essa fé que transforma, essa busca de conhecimento que nos indica caminhos a seguir para nós nos tornarmos cada vez individualidades melhores, porque a perfeição é o nosso destino, não tem jeito. E, já caminhando para encerrar, no último capítulo do livro de Ben Carson, ele estudou
Em 1987, ele fez uma cirurgia que nunca havia sido feita antes no mundo, que foi a separação dos gêmeos que estavam juntos pela cabeça. E ele se tornou muito famoso e ia em vários lugares fazer palestras. E sempre perguntam para ele, mas como é que você chegou, né? Qual é o segredo do sucesso? E ele sempre fala a mesma coisa. É o talento, que todos nós devemos sonhar alto. Veja, sonhar alto não quer dizer que nós devamos ser vaidosos, não. O sonhar alto é você ter fé no Pai Criador e em você. Porque nós nascemos capacitados para sermos melhores naquilo que nós nos propomos. Nós sempre podemos ser melhor. Mas o ser melhor quer dizer que você precisa sair da zona de conforto. O ser melhor é ser uma pessoa intimamente melhor. Então, ele fala aqui, o segredo do sucesso é você sonhar alto. É você usar os talentos que Deus te proporcionou, aceitá-los e utilizá-los na sua vida profissional, na sua vida pessoal, da melhor forma possível. Olha a parábola dos talentos. A utilização do tempo. O que você faz com o tempo que você tem? Nós estávamos conversando antes de iniciar a nossa conversa. Como é que a gente utiliza o nosso tempo? Será que eu perco 90% do meu dia nas redes sociais, vendo TV, vendo notícias, leituras menos edificantes, ou eu tiro o meu tempo para estudar uma língua diferente que eu quero aprender, ou me debruçar sobre o Evangelho, ou deixa eu pegar os livros que o palestrante indicou, deixa eu dar uma olhada para ver se alguma dessas dicas pode transformar a minha vida também. Então, como eu utilizo o meu tempo? Que nós devemos ter sempre esperança. A esperança é o segredo de uma vida de sucesso, porque a esperança ela é amiga da fé. Então, aonde eu foco? Será que eu acordo e penso sempre em coisas negativas ou eu foco em coisas boas que vão me trazer esperança? A honestidade. Nós conversamos, né, sobre isso no início. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Então, ser honesto sempre. A honestidade é o ponto fundamental. Utilizar bem o discernimento. Porque quando eu utilizo bem o discernimento, eu faço melhores escolhas. A bondade, a caridade, a importância do conhecimento, porque o conhecimento é a chave para um viver independente. Com conhecimento, quando a gente abre um livro, ou quando você conhece coisas novas, parece que um leque de opções se abre. O conhecimento é a verdade que nos liberta, são os caminhos que nós seguimos. Ele fala, leitura de livros, um estudo profundo. Não basta nós lermos, nós precisamos estudar, porque quando nós estudamos, nós compreendemos melhor. E finalizando aqui, é sempre ter Deus em nossa vida. Deus é fundamental, Deus é o suficiente. E quando nós compreendemos isso, quando nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos certeza que nós somos espíritos imortais e estamos aqui transitoriamente, a gente entende que precisa fazer cada vez mais o nosso trabalho de uma melhor forma para cumprir o nosso dever. E a gente pode cumprir com felicidade, com sabedoria, buscando a paz íntima, quando a gente tem Deus na nossa vida.
Então, meus queridos, muito obrigada pela paciência. Vamos estudar, vamos colocar esses estudos em prática, porque é isso que Jesus, é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós pratiquemos tudo isso e sirvamos, sejamos instrumentos melhor na obra do Criador. Eu estou procurando Pedro. Eu acho que o Pedro caiu. Cadê? No, Vai. entró en la retaguardia. Estoy aquí. Estoy escondido atrás de las cámaras. ¿Acabó? Acabou. Ah, ¿por qué acabó? Hoje eu falei Acabou por quê? menos. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado. Mas nós temos uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Fernanda? Te vou botar para trabalhar, Fernanda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Da turma virtual? Vocês Não? conhecem esse filme? Já viram esse filme? Mãos Talentosas? Não, não. Assistam. Tem nas plataformas de streaming, tem na Claronet, eu acho que também tem. É um filme tem no YouTube, se eu não me engano, de graça também. Olha eu fazendo propaganda pirata aqui. É um filme sensacional, gente. É um filme assim, emocionante, porque ele não é um filme religioso, mas ele fala sobre Deus, como a fé é transformadora, como é um filme de superação. É uma família que tinha tudo para dar errado, e deu certo porque existia uma mãe que confiava no potencial de seus filhos e perseverou. A perseverança, ela deve ser fundamental na nossa vida. Nós temos o hábito de desistir fácil, né? De desanimar. Então, a chamada aí é perseverança. Persevera. Tem a dificuldade? Persevera. Deus está contigo. Deus está com cada um de nós. Então, a gente precisa perseverar. Esse ano, eu tive uma situação aqui na minha casa difícil. Depois do dia 8 de janeiro, uma semana depois, meu marido teve um AVC em casa, foi um domingo. E na hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus, me ajuda. E eu fiquei tão calma que era como se eu estivesse sendo guiada. Na verdade, eu acredito que eu estava sendo guiada pelo meu anjo guardião que estava lá. Fernanda, calma. E no final deu tudo certo, ele se recuperou sem sequelas mais graves. E eu não desanimei, porque quantas vezes a gente passa pela dificuldade e desanima no continuar da nossa jornada, né? Então, a gente precisa perseverar apesar das dificuldades que virão, porque as dificuldades, elas virão sempre. São testes que nós precisamos passar e nós estamos capacitados para passar pelas dificuldades. Nós, muitas vezes, não acreditamos em nós, né? Não temos fé em nós. E essa é a mudança que nós devemos fazer. Essa trajetória da fé, dessa capacitação, para entender que nós estamos aqui passando pelas dificuldades, mas nós podemos superar as dificuldades e continuar servindo em prol do nosso próximo, porque aí nós também estamos sendo ajudados pela espiritualidade que está sempre conosco, sempre fazendo bem. Então, assistam. Mãos Talentosas é o nome do filme, e o livro é Ben Carson. Olha a cara de gente boa dele, gente. Esse homem é o máximo. Leiam esse livro é muito bom, vale muito a pena. Muito bem. Desculpem que eu não estou falando, é que tem um vizinho aí que adora andar de moto e acelerar a moto, fazer um pouquinho de barulho. Entenderam? Então,
Fernanda, como te falei, esse tema eu sou apaixonado. Apaixonado por esse tema. Gosto muito do homem de bem, tá? É fundamental, aquele resumo, como falei antes, de nossa vida do espírito, como o espírito se tem que transformar através de ações, tá? Enquanto estamos encarnados. Às vezes não conseguimos entender, mas nesse resumo do homem de bem está tudo, absolutamente tudo. Tá? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelas dicas do filme. Eu assisti realmente um espetáculo. Muito bom, muito bom. Eu fechava os olhos na hora que falava da cirurgia e tal, porque eu sou assim mesmo. Tá? Mas o resto do filme é muito bom, muito bom. Tá? Te agradecemos muito. E então, como sempre, queremos convidar vocês para, na hora que Fernanda está fazendo a prece, a gente fechar os olhos e nos observarmos desde outra visão, desde nossa visão do espírito, para poder sentir essas vibrações amorosas que nossos queridos amigos espirituais estão trazendo para nós. Ok? Ok, Fernanda. E assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amantíssimo, justo e misericordioso, te agradecemos a Jesus e a Fabiano de Cristo e sua falange de espíritos, nessa casa tão abençoada, que agrega, que dá a oportunidade do estudo online, do estudo presencial, a todos aqueles encarnados e desencarnados que recorrem, Senhor, ao teu bálsamo harmonizador. Te rogamos, Senhor, que todos que aqui estamos possamos receber o necessário para continuar a nossa jornada com muita paz, muita luz, muita sabedoria e discernimento nas escolhas que fazemos para a nossa vida. E nesse momento, a espiritualidade maior possa chegar até a casa de Fabiano, as residências, e auxiliar cada irmão, encarnado e desencarnado, no que seja necessário para o seu restabelecimento físico e espiritual. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Fernando. Gratidão, Fernando. Vamos a... Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Fabianos. Uma boa noite, cheia de paz e luz para todos nós. Coragem e fé, porque tudo vai dar certo. Vamos orar pelo nosso planeta, vamos orar pelo nosso continente aqui, sul-americano. Orar que Ismael tome conta de nós, Maria Santíssima e Jesus. Muito bem. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Pedro. Boa noite. Bom descanso para todos e hasta a nossa turma da Casa Espírita até amanhã. Até amanhã. Livro dos Espíritos. Boas noites. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.